Olá, meu amigo e amiga. Eu estava aqui organizando as nossas pautas do nosso encontro de hoje, como sempre faço todas as tardes às 17h40 aqui no nosso Portal do José, ainda complementando algumas informações que trouxe mais cedo no nosso primeiro encontro. Mas a pauta sofreu uma mudança em função de algo que acabou de acontecer. O presidente norte-americano, o senhor Donald Trump, numa entrevista, falou mais algumas coisas relacionadas ao nosso país, as questões comerciais e as questões da nossa política interna. Bom, para nossa tranquilidade, a palavra de um presidente dos Estados Unidos hoje, ou especificamente desse, tem um peso completamente diferente de outros tempos, quando as palavras de um líder dos Estados Unidos sempre eram consideradas, eram respeitadas e eram mantidas em sua maior parte. Hoje não. Hoje nós temos uma figura que parece ter um desequilíbrio psiquiátrico muito grande e se comporta como um verdadeiro gangster, alguém que parece estar num parque de diversões chamado Planeta Terra. E ele acha que pode fazer qualquer coisa. Agora, o pior é que tem muita gente que presta vassalagem, que fica ali grudada nas partes baixas do presidente norte-americano, aqui no nosso país. E alguns já foram para lá para fazer a mesma coisa. Bom, eu vou abordar com vocês o que aconteceu agora mesmo e também vou completar, conforme eu tinha dito, algumas informações, as alegações finais da figura do inelegível, que para nossa satisfação apenas está ajudando que uma página da história do nosso país seja virada. E essa página está conduzindo o chefe dessa Orcrim, esse reles ladrão de joias, como disse a Polícia Federal, para algum tipo de aprisionamento, né? Porque isso ainda vai ser discutido um pouco mais para frente. Mas está chegando a hora dele de uma forma definitiva. Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, mas é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário, porque aqui é muito importante. Eu sempre leio quase todos os comentários de vocês. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que está quase chegando a 100 mil pessoas inscritas como você. Tá legal? Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, começando aqui com o fato, né? Trump volta a criticar Brasil e chama julgamento de Bolsonaro de execução política. O presidente dos Estados Unidos também falou sobre tarifas impostas e acusou o país de ser um dos piores parceiros comerciais do mundo. Puxa vida, hein? Imagina se nós fôssemos um dos melhores, porque se a gente, como tem sempre dito o Alckmin, dos 10 produtos que o Brasil mais importa, tem mais peso na importação, 7 o Brasil não cobra nenhum tipo de tributo de entrada, tarifa zero. E em termos gerais, a média fica em 2,7% as tarifas que o Brasil cobra de produtos americanos que chegam aqui. Então, o Trump, das duas, uma. Ou ele é um bandido descarado, é um vigarista que mente assim na cara dura, ou é uma pessoa totalmente ignorante, está cercado ali por outros ignorantes e está perdido, não sabe o que está fazendo. Bom, tem uma coisa muito curiosa, gente, que se vocês pesquisarem qualquer analista no mundo que fala de política, geopolítica, nenhum deles consegue entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas todos eles atestam que isso não vai dar certo. Não existe possibilidade dessa confusão toda que Trump está causando, está acelerando, que isso venha trazer algum tipo de benefício para o povo norte-americano. E isso mostra cada vez mais que são atitudes de desespero, né? Bom, em dado momento o Trump disse o seguinte: eles, o Brasil, cobram tarifas muito maiores do que nós cobramos. Nós, essencialmente, não estávamos cobrando nada, o que é a grande mentira, né? Aliás, tem produtos aqui do Brasil que iam para lá que já estavam sofrendo uma tarifação estratosférica, né? Alumínio, só para citar um, alumínio, aço e outros derivados. Sempre tornaram muito difícil fazer qualquer coisa, afirmou. Então agora estão sendo cobrados com tarifas de 50% e não estão felizes. Mas é assim que funciona. Puxa, machão o presidente deles, hein? As declarações acontecem em meio à pior crise diplomática em décadas entre Brasília e Washington, que começou após Trump vincular a elevação das tarifas à interrupção do julgamento de Bolsonaro, exigência considerada inaceitável pelo governo brasileiro. Desde então, Lula tem buscado apoio de países do BRICS para enfrentar a pressão econômica.
Trump disse que não está nem um pouco preocupado com a aproximação de países como Brasil, México e da China, né? E aqui, em dado momento, ele disse também sobre o julgamento do Bolsonaro, né? Ele diz, olha, que eles pegaram um presidente, colocaram-no na prisão e agora estão tentando prendê-lo de novo. Acho que é um homem honesto. O que estão fazendo é realmente uma execução política. Senhor Trump, o senhor anda com o seu serviço de informação bem arrumado? O senhor não sabe que o Bolsonaro é acusado aqui no Brasil, porque as provas são incontestáveis, de ser um ladrão de joias? Ele vendeu coisas que não pertenciam a ele, que ele subtraiu, que ele desviou. Embora o Tribunal de Contas da União, que tem o parecer ali de um cupincha dele, de um golpista dele dentro do Tribunal de Contas da União, tenha dito que ele não subtraiu nada, mas vocês sabem, né, que a Orcrim é uma Orcrim chinfrim, né? Senhor Trump, o senhor provavelmente nunca se apropriou de um relógio de alguém. Isso é uma coisa muito chinfrim para o senhor, né? O senhor gosta de fazer coisas em números muito grandes, em bilhões. Então, a criatura lá está emitindo conceitos aqui sobre a nossa realidade. Trump diz que o Brasil é um péssimo parceiro comercial e volta a defender Bolsonaro. Vários jornais estão repercutindo isso. Trump volta a defender Bolsonaro e diz que o Brasil faz execução política do ex-presidente da República, né? Enfim, então, isso tudo, gente, está num contexto de um bombardeio midiático muito grande, né? A extrema-direita no Brasil, ela vai reverberando todo tipo de mentiras e isso vai penetrando em setores muito importantes da sociedade brasileira. Por isso que eu tenho dito a vocês, aí teve uma entrevista do presidente Lula com o Reinaldo Azevedo, e o Lula disse, não, o povo vai acabar enxergando, nós estamos fazendo muitas coisas, né? É a hora da colheita. Presidente, esse povo que está com o senhor aí na SECOM, os seus principais conselheiros, tem que ter coragem. Essas pessoas precisam pegar no braço do senhor e explicar, olha, está tendo uma guerra nas redes sociais, é um bombardeio de destruição do governo, é um ataque à moral do povo brasileiro, ao bem-estar da saúde mental do povo brasileiro e também um ataque permanente às nossas instituições. Não dá para o senhor acreditar que só fazendo um bom governo, que em 2026 nós estaremos aí num mar de brigadeiro, não. Um céu de brigadeiro, né, melhor dizendo, né? Enfim, então, é responsabilidade de todos nós fazer essa cobrança. Agora é o seguinte, eu não vou parar de fazer cobrança à SECOM, porque ela é a comunicação nula no governo. É um negócio impressionante. E tem recurso, gente. Só para citar um exemplo aqui, né? A TV Brasil, que seria ou a rede ABC, tem um orçamento de 900 milhões de reais por ano. Enfim, e a gente não sabe absolutamente nada, a gente tem que ficar garimpando aqui para fazer defesas de coisas importantes para a nossa realidade, né? Enfim, eu sei que tem gente que fica chateada, mas ó, não vai ser por falta de crítica que depois a gente colocará a cabeça no travesseiro para fazer reflexões se deu errado ou se deu certo, não. Bom, Trump queria a morte do BRICS, mas apenas está afastando os Estados Unidos de Brasil, Índia e África do Sul. Gente, isso aqui é uma avaliação do analista da Eurásia, né? Um dos maiores grupos aí de analistas e de investimentos que são feitos aí mundo afora com granas pesadas, né? Ele está dizendo, olha, o Trump está fazendo uma coisa totalmente inconsequente e absurda. Para resumir o que está acontecendo, vou trazer aqui para vocês uma fala da deputada Jandira Fegali. Eu acho que ela sintetiza muito aqui, um período muito curtinho, coisas que eram para estar sendo massificadas de uma forma muito contundente em falas do presidente da República todos os dias, reverberado nas redes sociais, enfim. Então a gente pensa isso aí e compartilha na medida que a gente pode, né? Vamos ver o que a deputada disse. Brasileiro diante da pressão do imperialismo norte-americano e do seu tarifaço. E é para demarcar bem a diferença de quem defende o Brasil e de quem trabalha contra o Brasil. Hoje, o presidente Lula assinou uma medida provisória onde estrutura, vertebra um conjunto de medidas de salvação dos setores afetados pelo tarifaço de 50%. O Brasil nunca se negou a fazer a negociação comercial. A primeira missão foi em março para a discussão das tarifas. Depois foram mais 11 reuniões com autoridades do governo norte-americano. 39 reuniões com os representantes, com 392 representações de setores empresariais brasileiros. O país mandou uma proposta em maio. E qual foi a única resposta do governo norte-americano? A tarifa. E, além disso, a tentativa de uma recolonização política, querendo definir como deve funcionar a Suprema Corte, como deve funcionar ou não a democracia brasileira e atentando contra a democracia brasileira. É muito grave.
Esses são os da extrema-direita, são os bolsonaristas que hasteiam a bandeira de Trump, que querem aprovar moção de aplausos ao Trump e que tem lá o deputado Eduardo Bolsonaro tramando, articulando contra o nosso país, contra a economia brasileira, contra a democracia brasileira, contra os empregos dos brasileiros e contra o nosso país. O pacote hoje, contido na medida provisória, tem 30 bilhões de crédito, a juros baixíssimos e com grande carência para os setores afetados. Tem compra governamental dos produtos perecíveis para a merenda escolar e para a segurança alimentar, para garantir que as frutas, as carnes não sejam desperdiçados. Há também um pacote de diferimento tributário, como também a modelização do Fundo Garantidor dos Exportadores. Há um conjunto de medidas para garantir que esses setores possam se manter ativos, funcionando e sem prejuízo, ao mesmo tempo que exige a contrapartida da manutenção dos empregos. Isto é um governo que pensa o Estado brasileiro, que pensa a economia brasileira, que pensa o povo brasileiro, que pensa nos trabalhadores brasileiros, que não se curva politicamente essa tentativa de invadir a nossa soberania. Então, essa fala da deputada Jandira Fegali, ela foi muito contundente, né? E que mostra o contraste de coisas que estão acontecendo. Como, por exemplo, o Dudu Bananinha e o outro golpista estelionatário, o senhor Paulo Figueiredo, lá fora, o Paulo Figueiredo colocou: hoje tem mais. Então, provavelmente, ele estava se referindo a alguma fala que Trump iria fazer. O traidor, filho do covarde, está dizendo isso aqui numa entrevista que ele deu à BBC. Vamos ver aqui. Eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui. Ele fala em psicopata do poder, eu pensei que ele estava falando do pai dele, né? Depois que eu vi que estava falando do ministro Alexandre de Moraes, né? Agora, ele diz assim: estou disposto a ir às últimas consequências. Claro, né? Longe do alcance da lei aqui no Brasil, o senhor dá uma Carla Zambelliada, né? A Carla Zambelli também falava as mesmas coisas. Hoje ela está lá no colo do Xandão italiano, né? Mas vamos ver aqui a criatura fazendo as suas bravatas. Dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo. E certamente o Trump segue tendo uma demanda, uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa. Olha só, Dudu Bananinha, tem uma coisa muito interessante, né? O Trump está emitindo essa série de opiniões, está fazendo uma série de coisas, mas nós sabemos que isso tudo faz parte de um grande desespero que eles estão passando por lá. Estão usando vocês também de bucha no meio dessa história. Como ele fez com Juan Guaidó. Alguém se lembra de Juan Guaidó? Juan Guaidó também. O Trump tem feito ataques à China, a China está continuando no caminho dela. Faz ataques à Rússia, os russos estão um pouco se lixando aí. O Trump vai fazendo um ultimato atrás do outro, tá tudo como tá, né? E em outras coisas também, o Trump tentou derrubar o Maduro durante 300 anos lá e não consegue também. Quis colocar Juan Guaidó, também não conseguiu. Então nem tudo que ele fala acaba dando certo. E olha que a Venezuela é muito mais frágil que o Brasil, se a gente for considerar o tamanho do nosso país, a potência do nosso país e a estrutura do nosso país. Lá na Venezuela ele não conseguiu. Então eu acho complicado o papai sair da cadeia, até Dudu. Então, mas ele vai falando essas coisinhas assim. Enfim, no mesmo momento que a defesa de Bolsonaro entregou lá as suas alegações finais. E aí, gente, eu fiz aqui um pequeno arrazoado dessas alegações finais aqui, porque foram 197 páginas, né? Página pra caramba. Então os caras contam uma história gigantesca ali. Tem uma coisa que os juízes fazem, né? Os juízes dão uma olhada assim na introdução, depois passam as páginas todas, vão lá no final, o que está se pedindo, para saber o que eles estão querendo. Agora, o que os advogados de Bolsonaro fizeram foi contar uma história no campo do surrealismo, um realismo fantástico, né? Como diria Gabriel Garcia Marques. Em resumo, foi isso aqui. Eles começam fazendo uma série de mimimis, dizendo que o processo é tão histórico quanto inusitado. E aí a defesa nega o tempo todo a existência daquilo que nós todos vimos. As pessoas na frente dos quartéis, o Bolsonaro fazendo bravata, os videozinhos que nós recebíamos, os discursos que o Bolsonaro fazia. Tem uma hora que eles dizem o seguinte, que não houve liderança. Tudo que aconteceu não teve liderança nenhuma. Bolsonaro não liderou absolutamente nada desse momento caótico que a gente venceu. Bom, se a gente for, como eu comentei com vocês, se eles fossem advogados de Adolf Hitler, eles provavelmente usariam o mesmo argumento. Olha, não há nenhuma prova que ele fez qualquer coisa. São só suposições, são ilações. Ele não tem culpa se os seus subordinados entenderam errado, né?
Então, é mais ou menos isso, gente. É por isso que é chocante a gente ver esse tipo de defesa que os advogados estão fazendo aqui, tentando negar o inegável. Ou seja, uma postura de negacionismo jurídico e negacionismo histórico, negacionismo de uma realidade que todos nós presenciamos, não é algo que aconteceu 500 anos atrás, né? Enfim, mas é a linha deles lá, enfim. E eles dizem que basicamente não teve tempo para eles lerem tudo, que a credibilidade da delação do Mauro Cid é questionável, só que é o seguinte, as acusações contra Bolsonaro não se fundaram exclusivamente nas delações. A delação, ou a delação específica de Mauro Cid, né, além das outras, principalmente a dele, as falas dele, foram conjugadas com provas que foram colhidas ao longo da investigação. O Mauro Cid só resolveu fazer a delação depois que o barco dele já tinha afundado completamente. Tanto é que ele não vai ter isenção total de pena. Ele vai ter uma redução, se tiver, né? Vamos ver como é que o Supremo vai entender essa história. E aí eles vêm com que o discurso de Bolsonaro não pode ser considerado criminoso, porque o fato de atacar as urnas eletrônicas nunca foi crime e tal, porque se fosse, ele seria processado. Só que, senhores advogados, ele só não foi processado porque o Procurador-Geral da República é o senhor Augusto Aras, que não viu nem as mortes que Bolsonaro causou aqui no Brasil. Como é que ele ia acusar o Bolsonaro de alguma coisa? Ele arquivava tudo. Então isso não é nenhuma justificativa. Bom, e aí depois eles dizem que o veredito popular já está dado, Bolsonaro é considerado criminoso, ele é considerado já culpado, enfim. Bom, mas seria estranho se não fosse, né? Diante de tudo aquilo que a sociedade brasileira presenciou. E depois eles dizem que não tem conexão nenhuma com o 8 de janeiro, enfim. E que a legislação ou leis de outros países, como Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha, tem previsões legais de atos preparatórios enquanto crimes. Lá sim, um ato preparatório é crime. No Brasil, não. No Brasil, segundo eles, pode preparar à vontade. Então, só o fato de preparar, de não ter acarretado ali o golpe, não pode ser considerado juridicamente. Então, no final da história, eles dizem, olha, se o Supremo Tribunal Federal não entender assim os nossos argumentos, pelo menos que diminua a pena, que desqualifique aqui, desqualifique acolá, mas vai ser difícil, né? Bolsonaro pegar menos de 30 anos. A conferir, e não há palavra de Donald Trump que vai fazer algum tipo de milagre aqui no nosso país. Só se de fato ele conseguir transmutar um porta-aviões para o centro do Brasil, no Lago Paranoá. Aí sim ele consegue tirar o Bolsonaro da cadeia que ele vai amargar. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.